Política, a comissão que fará a transição de governo do Distrito Federal é criada por decreto. Os trabalhos vão ser no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Meio ambiente. Um ano depois do maior incêndio da história da Chapada dos Veadeiros, nossa equipe mostra como está a recuperação em uma reportagem especial. Mobilidade, sinalização com QR Code auxilia na orientação sobre ônibus em paradas da UNB. Placas foram desenvolvidas por professora e aluno. E mais, Polícia Civil prende casal por maus tratos a bebê de 6 meses. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Olha só o drama que os moradores do Lunabel, no Novo Gama, região do entorno, enfrentam quando chove mais forte. A região fica completamente alagada. Mas não é só isso não, viu? O pior vem agora. Com a enxurrada, os esgotos transbordam. Imagine só como é que fica a situação. Além do mau cheiro e da sujeira, os moradores correm o risco de pegar alguma doença. Eles não aguentam mais e mandaram um vídeo aqui para o Band Cidade. Nossa reportagem foi lá. Confira agora a reportagem de Rodrigo Miranda e Chiquinho Cardoso. A Marluce mostra a altura que o esgoto chegou quando inundou o quintal dela. O local ficou 3 dias alagado. O cheiro era horrível, a gente quase que não suportava, né? Você dormia com aquele cheiro, amanhecia com aquele cheiro, comia com aquele cheiro. Os moradores dizem que a rua fica completamente destruída e cheia de buracos por causa da enxurrada que desce por ali. E mais, quando chove, o esgoto estoura e toma conta de tudo. Cansados da situação, eles mandaram vídeos e fotos para a redação da Band para denunciar o caso. Aqui é só chover, é aguardar para as casas serem alagadas, pessoas perderem móveis, porque o esgoto é muito fedido, é uma situação difícil e aonde ele vai pegando, ele vai corroendo, né? Que ele vem várias substâncias misturadas no esgoto. E a gente tem que ver aqui idosos, crianças, mulheres gestantes, algumas até chegam a ser internadas no hospital quando vai ver a virose por causa do esgoto. Já virou rotina, quando chove aqui na quadra 5 do Lunabel, a enxurrada é muito forte. Tanto que os moradores resolveram construir muretas para impedir que a água invada as casas. Nesta aqui havia uma garagem, mas a vaga do carro foi perdida por causa da barreira. E mesmo assim, a casa foi inundada 4 vezes. Quem passou por essa situação foi a Maria, que não aguenta mais o descaso. Se resolvesse pelo menos os esgotos, porque quando chove estoura os esgotos, aí mistura o esgoto com a enxurrada. Aí você já imaginou, dentro de casa, o fedor que não fica? A Gildeni também construiu uma mureta para a água não invadir a casa dela. Só que a dona de casa tem uma filha cadeirante e, por causa disso, tem de sair com ela nos braços até a rua. E quando chove, tudo piora. É difícil, muito difícil sair de casa. Tem dia que eu prefiro nem sair de casa, porque às vezes quando tá chovendo eu ligo, professor, hoje a gente não vai para a escola, porque não tem como. Quem vive essa dura realidade diariamente, deixa o apelo. Socorro urgente. Não tem mais como aguentar, infelizmente. E não tem mesmo. Quem é que aguenta enxurrada com esgoto? Em nota, a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, informou que vai enviar uma equipe ao local, mostrado aí na reportagem, para verificar a situação. Ainda de acordo com a Saneago, o problema é recorrente por causa de ligações clandestinas. A companhia afirma que tem investigado a origem delas para tentar resolver definitivamente a situação. A transição do GDF já começou, viu? Uma comissão foi criada e já se reuniu para agilizar nos procedimentos de mudança da gestão Rodrigo Hollenberg para a do governador eleito Ibanez Rocha. É do Centro de Convenções Ulisses Guimarães que a equipe vai trabalhar nesses 2 últimos meses de governo. A comissão de transição é formada pela Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, pelas Secretarias de Fazenda, de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social, de Saúde, de Educação,
e do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. O decreto que criou a comissão, publicado no Diário Oficial desta terça-feira, prevê ainda a participação de representantes do governador eleito. O objetivo é encerrar os trabalhos até o dia 20 de dezembro, quando um relatório final deverá ser apresentado. O chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, esclareceu que a intenção da comissão é garantir que a mudança de governo seja harmoniosa. E é justamente sobre essa transição o comentário de hoje de Cláudio Humberto. Olha, em fim de mandato e após a derrota de domingo, o atual governo do Distrito Federal parece ter ligado aquele botãozinho do exploda-se. Hollenberg viajou, ninguém sabe ao certo para onde, com ordens expressas para não ser incomodado. E sua assessoria fez publicar um decreto dele, desleixado, criando a Comissão de Transição para o futuro governo de Ibanez Rocha. A comissão prevê a participação apenas de 6 secretarias, sabe-se lá por quê? Excluindo áreas fundamentais, como mobilidade urbana, por exemplo, transporte público, certamente uma das áreas responsáveis pela rejeição recorde do atual governo e pela derrota do seu titular nas urnas. A gente até entende o desânimo da derrota, mas nunca é demais lembrar que a vida continua, a cidade também, e que é preciso priorizar os interesses coletivos, buscando facilitar e não dificultar o trabalho de quem chega. Um ano após o maior incêndio da história da Chapada dos Veadeiros ter destruído o Parque Nacional, as marcas da tragédia, que praticamente matou quase toda a vegetação e vários animais, ainda estão por lá. Nossa equipe voltou ao local e o que você vai ver agora é como a comunidade e a natureza têm se reinventado para renascer literalmente das cinzas. Acompanhe na reportagem especial de Rodrigo Miranda, Francisco Araújo e José Estevão. Outubro de 2017. Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Há um ano, o fogo destruiu 65 mil hectares de terra, cerca de 25% da área total da reserva. Em uma comparação, isso equivale à metade da cidade do Rio de Janeiro. Durante 15 dias, o fogo queimou a região sem parar. Um ano depois, nós pegamos a estrada novamente e fomos ver como o Parque Nacional está após sobreviver ao maior incêndio da história do local. Olha só, a grama já começa a nascer, as flores também começam a aparecer aqui, mesmo com o solo ainda marcado pelo fogo. Isso mostra o poder de recuperação do cerrado, que tenta sobreviver àquela destruição toda. Como o cerrado ele é um mosaico com diferentes tipos de ecossistemas, de diferentes formas de vegetação, né? A regeneração natural ocorre diferentemente nos diferentes ecossistemas, né? Então, nos ecossistemas mais abertos, a gente observa uma regeneração natural bastante satisfatória. Né? Para os olhos do leigo, quase não é possível mais encontrar indícios ou vestígios do incêndio do ano passado. E realmente a região parece estar renascendo. A fauna mostra sinais de recuperação. Os pássaros estão por toda parte e é até possível ver com facilidade araras voando e cantando. As árvores também começam a florir e dar frutos. Já tem mangaba, piqui, jatobá, embaúba para todo lado. Mas apesar da força da natureza que tenta ressurgir, os rastros da tragédia ainda estão bem presentes. Um ano depois do incêndio na Chapada dos Veadeiros, o fogo ainda deixa marcas por aqui. Olha só como é que ficou esse chalé que foi consumido pelas chamas. Está assim, completamente destruído até hoje. Mas o fogo não deixou marcas apenas em bens materiais. As pessoas que passaram por esse momento e acompanharam de perto tudo isso também lembram como se fosse hoje, né? Essa situação. Qual o sentimento que você tem ao lembrar do incêndio? Foi bem destruidor, porque a gente que mora aqui viu os bichinhos correndo, a chapada toda queimando, passou também aqui para a pousada, né? Então foi bem ruim o negócio. Marcelo e a mulher dele, a Arlete, são donos de uma pousada no Vale da Lua. O local era um dos mais visitados da Chapada e também foi atingido pelas chamas.
A proporção que foi o fogo, que pegou assim o entorno do parque, né, todos os municípios, assim, a grande maioria do parque foi queimada, ninguém imaginava que ia ser tão rápido. Mas é surpreendente, porque em menos de um mês tudo já estava assim bem verde, né? No final do ano, muita gente cancelaram as reservas, né? Agora voltou tudo ao normal, tá até mais do que era ainda, entendeu? Então tudo, para você ver, esse ano mesmo aqui embaixo, aqui na nascente do São Miguel, nós somos na nascente do São Miguel. O pato mergulhão, que é um pato que está em extinção, chocou aqui, né? E depois do drama do fogo, o casal também ganhou um motivo para voltar a sorrir. O Kim nasceu junto com o renascimento da Chapada. Gosta muito de água, né? Muito de água, adoro a água lá. Adoro a água. Nós seguimos viagem. Próxima parada, Vila de São Jorge. A Vila de São Jorge é a porta de entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. O local foi um dos mais prejudicados com um incêndio que atingiu a região. A fumaça invadiu a cidade e os turistas com medo desapareceram. Essas ruas aqui ficaram desertas. A gente depende dos turistas, né? O movimento para a gente trabalhar e tudo. Aí ficou meio triste. A cidade sentiu muito então, né? Sentiu sim. Sumiu muitos turistas, os passeios e tudo, ficou meio difícil. A dona Justa, mais conhecida como Nenzinha, é dona de um restaurante na vila. Ela lembra bem daqueles dias que pareciam não ter fim e fizeram a região ficar parada. Parou, foi muito chato, porque ficou muita fumaça, prejudicou demais, e a gente ficou assim sem saber o que é que fazia. Os turistas não veio mais, o pessoal começou a cancelar tudo, pousada, comida. Mas até para quem viveu aqui a vida toda, ver o local se recuperar tão rápido é surpreendente. Voltou melhor, né? Esse ano não teve baixa temporada, sempre foi alta. Os trem tudo mais verde, menos incêndio, mais chuva. Graças a Deus melhorou bastante. Mas um ano depois, o que ainda não tem resposta é como o maior incêndio da história do Parque Nacional começou. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, chamou a atenção na época para a quantidade de focos de queimada. Isso indicaria que o fogo seria criminoso. Um dos fatores que reforçam essa tese foram as ameaças feitas durante as consultas públicas para ampliação da reserva em 2015. Só que nada foi comprovado e ninguém foi indiciado até agora. Para evitar novas tragédias ambientais, o ICMBio reforçou o treinamento de profissionais para combater novos focos de incêndio na região. Muitas reuniões, muito treinamento, muitas oficinas para nos prepararmos de uma forma unida e articulada, né, para trabalhar especialmente a prevenção, mas também para combates mais efetivos e eficientes. O incêndio teve proporções catastróficas, mas o Cerrado não se dá por vencido facilmente. Mesmo com uma cicatriz imensa, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros segue vivo e encantando a todos com as suas belezas naturais. E hoje à tarde, um pedestre foi atropelado na altura da 108 Sul, no acesso ao Eixinho. O trânsito ficou complicado no local. Uma das faixas da pista foi interditada. O homem de 55 anos foi levado para o Instituto Hospital de Base com suspeita de lesões no braço direito e desorientação, mas consciente. O motorista do carro prestou socorro e permaneceu no local durante todo o atendimento. E como será que está o trânsito nesse momento? Vamos ver aqui nas câmeras do DR. A gente vai lá para a Estrutural. Como é que está o trânsito? Está fluindo na Estrutural, um pouquinho devagar, mas flui normalmente ali. Agora a gente vai para a EPNB, Estrada Parque Núcleo Bandeirante, altura do Riacho Fundo. Trânsito pesado, hein? Está carregado na EPNB. Vamos ver como é que está na EPTG, acesso ao Guará? Como sempre, né? De costume, trânsito bem carregado, congestionado ali na EPTG. Isso é comum, uma cena diária. Altura do viaduto Israel Pinheiro, trânsito um pouco carregado naquele ponto ali, mas nos outros trechos flui normalmente. A gente vai mostrar agora um pedido de ajuda. O Diego tem uma doença rara, degenerativa, chamada Machado-Joseph. A locomoção e a fala do jovem já foram afetadas, mas ele descobriu que na Ásia tem um tratamento que pode melhorar a qualidade de vida. Só que para isso precisa arrecadar R$150 mil. Junto com uma amiga, o Diego criou uma campanha na internet e aposta na solidariedade para conseguir o dinheiro.
Veja. Há um pouco mais de um ano, esse andador tem sido fiel companheiro do Diego. O rapaz, que hoje tem 32 anos, tem uma doença rara chamada Machado Joseph. O diagnóstico médico foi dado aos 27 anos, mas ele diz que desde os 20, ele sente os sintomas da doença, que afeta a locomoção, a fala e o raciocínio. Quando eu bebia, eu já ficava cambaleando rápido. Como essa doença é uma doença degenerativa, ela causa isso. Esses sintomas afetaram diretamente o dia a dia do Diego. Rodava Taguatinga todinha, a pé, de bicicleta, de carro, ia para as festas, saía à noite. Aí depois que essa doença se manifestou, hoje eu só consigo ir para a igreja sozinho. E mesmo assim eu preciso de alguém me acompanhando, porque eu posso cair qualquer desnível assim na rua, eu posso cair. Mesmo sabendo que a doença não tem cura, o Diego foi atrás de informações de tratamentos que possam melhorar a qualidade de vida dele. E foi no continente asiático que apareceu a esperança. Pessoas que chegaram lá cadeirantes, hoje em dia elas não são mais cadeirantes. Mas, em compensação, é um tratamento que você tem que ir de ano em ano lá fazer. Porque as células-tronco, elas tendem a morrer. Só para conseguir fazer esse tratamento, o Diego vai ter que desembolsar R$150 mil. Como o custo é muito alto, ele recorreu à internet para conseguir levantar o dinheiro. Juntamente com uma amiga, ele montou o site saidaqui.dmj.com.br para fazer essa arrecadação. A gente tem 69 mil, precisamos de aproximadamente 150 mil. No site é possível encontrar todas as formas de ajudar esse guerreiro que segue a luta com um sorriso no rosto. E olha, o site para quem puder contribuir é o saidaqui.dmj.com.br. E Brasília já se prepara para a cerimônia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Os detalhes com Cláudio Marcos, direto aqui do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você também. Por enquanto, muitas reuniões entre Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto, discutindo detalhes aí, também com equipes do Congresso Nacional, do Itamaraty, da Polícia Militar, Legislativa e também das Forças Armadas. A gente ainda não sabe qual vai ser a decisão aí do presidente eleito Jair Bolsonaro, mas se ele seguir o rito tradicional, ele começa o dia assistindo a uma missa na Catedral de Brasília. Depois ele desfila em carro aberto pela esplanada até o Congresso Nacional. Lá no Parlamento ele é recebido pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, e pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E lá eles seguem junto até o plenário da Câmara, onde em sessão solene o novo presidente da República faz um juramento de respeito à Constituição e toma posse oficialmente. Já como chefe do Executivo Federal, Bolsonaro então deve seguir para o Palácio do Planalto, onde ele vai receber a faixa presidencial. É nesse momento que ele se dirige ao parlatório, onde faz o discurso à nação. E a cerimônia só acaba à noite em um banquete para autoridades estrangeiras que é oferecido lá no Palácio do Itamaraty. Carol. Obrigada, Cláudio. Boa noite para você. Até amanhã. A seguir, sinalização com QR Code auxilia na orientação sobre ônibus em paradas da UNB. Veja o trânsito agora na Estrutural. A gente volta daqui a pouquinho.